Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao Projeto Incluir, um projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. O meu nome é Alaine, eu sou aluna do projeto e sou aluna do curso de farmácia aqui também da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui do campus Governador Valadares. Hoje a gente tem a presença ilustre da Marcília, a gente vai estar batendo um papo sobre um tema muito importante. Mas antes eu queria chamar aqui a professora Carolina, ela que é coordenadora do projeto, e a gente quer escutar ela um pouquinho aqui antes da gente, de fato, dar início à nossa conversa. Professora Carolina, pode falar. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui para a gente discutir esse tema tão importante. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse nosso projeto. Bom, para começar, meu nome é Carolina, eu sou professora do Departamento de Economia da UFJF, Campus Governador Valadares, e coordenadora do projeto de extensão Incluir, Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência. Bom, esse projeto ele visa, principalmente, é, reduzir a estranheza e a dificuldade que as pessoas sem deficiência têm para lidar com as pessoas com deficiência, para incluir, para evitar capacitismo. Né? Então, essa discussão ela é muito recente na nossa sociedade, hoje em dia está tomando, né, tá tendo cada vez mais visibilidade, e é importante porque a gente é, acabar com o capacitismo, reduzir a estranheza das pessoas sem deficiência para com aquelas com deficiência. Tudo isso é primordial para que as pessoas com deficiência possam se incluir plenamente na nossa sociedade, seja no mercado de trabalho, seja no lazer, seja em todas as esferas da vida. Então, o projeto Incluir ele tem esse objetivo, facilitar e promover maior inclusão e acessibilidade para essas pessoas, principalmente do ponto de vista das relações, porque a gente melhorando as relações, ampliando as relações entre todas as pessoas, isso vai tornar a inclusão cada vez mais efetiva e cada vez maior, que é o necessário, né? As pessoas com deficiência são membros da sociedade e têm direito de participar plenamente dela. Então, o projeto Incluir tem várias frentes, né? A gente tem um Instagram que busca gerar informação sobre diversos aspectos da vida, da legislação e, enfim, de tudo relacionado à vivência da pessoa com deficiência. Nós também estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Né? Em breve a gente vai publicar esses resultados para demonstrar que a pessoa com deficiência não está incluída como deveria no mercado de trabalho, e isso precisa mudar. E também a gente vai fazer várias palestras, né? Essa é a primeira do nosso ciclo de palestras, para isso, trazer, levantar a discussão sobre vários temas relacionados e, assim, permitir um maior entendimento das pessoas sobre esse tema e, enfim, poder conquistar isso, né? Uma inclusão mais efetiva, não só no papel, mas também visível e que traga realmente diferença para a vida das pessoas com deficiência. Então, agradeço a todas a vocês por estarem aqui hoje. Agradeço, Marcília, nossa palestrante. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu vou passar a palavra para a Alaine para introduzir essa nossa palestra de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Carolina. Bom, pessoal, eu só gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e queria lembrar, dar alguns recadinhos para vocês. Antes disso, eu esqueci de fazer uma coisa, olha só, eu me apresentei, mas eu não me descrevi. Então, caso alguém precise, eu sou uma mulher de pele clara, tenho olhos castanhos, eu tô com os cabelos soltos, um batom rosinha, e no meu fundo vocês estão vendo uma parede amarela com uma janela aqui do meu lado direito, ok? Bom, como eu disse, eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Eu gostaria de pedir que ao longo do nosso evento, todo mundo mantenha os microfones desligados, para a gente evitar qualquer ruído, deixando a pessoa que estiver falando ali apenas com o microfone ligado,
para todo mundo conseguir entender tudo que está sendo passado, tudo que está sendo colocado aqui hoje, tá? Então, manter os microfones desligados, tá ok? A nossa palestra, ela vai funcionar, né, nesse primeiro momento com a Marcília, ela vai fazer uma explanação sobre o tema, e posteriormente a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, comentários. Tudo bem? Na hora que vocês forem para vocês fazerem as perguntas, eu vou avisar e eu vou falar para vocês. Com relação ao certificado, teremos a emissão de certificados e ao final aqui do nosso evento, a gente vai disponibilizar um formulário de presença, no qual vocês vão preencher esse formulário, é preciso preencher, para posteriormente a gente estar emitindo esses certificados, ok? Bom, mas chega de enrolação, não é mesmo? Hoje o nosso tema, barreiras atitudinais e o impacto dessa na vida das pessoas com deficiência, e eu vou chamar aqui a nossa palestrante, que é assistente social no campus Águas Lindas, no Instituto Federal de Goiás. Ela, atualmente, faz mestrado em educação pela Faculdade de Educação da UNB e ela faz parte também do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidades Específicas. Eu vou chamar ela Marcília Castellani Rocha Oliveira, ela que é um prazer imenso estar recebendo ela aqui. Então, eu já agradeço imensamente a sua presença, Marcília. Muito obrigada. É uma alegria muito grande para mim. E falo em nome do projeto também. O nosso projeto é uma alegria muito grande. Seja muito bem-vinda. Já passo a palavra para você, se você quiser colocar já um slide. Obrigada, Alaine. Então, boa noite a todos e todas. Para quem precisa, eu vou fazer uma descrição breve. Eu sou uma mulher de pele clara, estou com um batom avermelhado, uso um óculos vermelho, tenho cabelo encaracolado, um pouco abaixo do ombro, está solto. Atrás de mim tem uma cadeira preta, no fundo um móvel marrom e o outro preto. Então, boa noite novamente. E eu também quero iniciar, agradecendo a oportunidade de estar participando com vocês nessa noite, para a gente discutir um tema tão importante. Então, agradeço a professora Carolina, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês no campus de Governador Valadares, da UFJF de Governador Valadares, a equipe do projeto Incluir e parabenizar pela iniciativa. Então, gostaria de propor para vocês assim um bate-papo mesmo. Eu trouxe uma explanação para trazer para vocês algumas informações a respeito do conteúdo, mas eu quero que vocês se sintam à vontade para poder fazer alguma pergunta, interromper. Então, fiquem à vontade para a gente poder trocar as experiências, porque esse momento é, de fato, importante, porque o aprendizado acontece numa via de mão dupla, Então, eu estou trazendo algumas informações, é um tema muito instigante, é um tema que tem produzido várias pessoas têm buscado e têm produzido muita informação, mas ainda assim a gente precisa de novos estudos, de novas pesquisas, Então, eu vou projetar para vocês aqui o material que eu preparei, que vai direcionar o nosso encontro, tá bom? Aí, pessoal, eu não vou conseguir ver vocês, mas qualquer coisa alguém me chama, tá bom? Pode deixar que a gente dá um aviso. Ok. Bom, então o nosso tema hoje são as barreiras atitudinais e o impacto dessas na vida das pessoas com deficiência. A Alaine já fez uma breve apresentação, O meu nome é Marcília, e aí eu quero dizer para vocês que eu sou natural de Caratinga, uma cidadezinha aí bem pertinho de Governador Valadares. Então, para mim é uma grande alegria estar participando com vocês aqui nesse momento.
né? Eu sou assistente social do Campus Águas Lindas, eu estou cursando o mestrado pela Faculdade de Educação na UNB, a minha orientadora é a professora doutora Alia Maria Barrios Gonzalez. Ela é cubana, mas ela já mora há muitos anos aqui no Brasil, ela fez o mestrado e o doutorado aqui na UNB, né? E eu sou casada, sou a mãe do Lucas e do Pedro. E o Pedro é uma criança autista de 8 anos, não verbal. Então, o meu vínculo com essa temática é para além da perspectiva profissional e da perspectiva dos estudos, né? Mas também pela função, em função de ser mãe de uma criança autista. Então, isso gera um vínculo ainda maior com a temática, né? Então, vamos lá. Quantas pessoas, né? Quando nós falamos de pessoa com deficiência, nós estamos falando de quantas pessoas no Brasil, né? Em 2020 nós não tivemos o IBGE, mas a página do IBGE, ela traz essa informação que no Brasil mais de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dificuldade para ver, ouvir, se movimentar ou algum tipo de incapacidade mental. Isso significa que, se o país tivesse hoje 100 pessoas, aproximadamente 7 delas teriam deficiência motora, 5 teriam deficiência auditiva e 19 teriam deficiência visual. A gente vê que é um número expressivo. Então, quando a gente pensa em políticas, quando a gente pensa em ações, quando a gente pensa em desconstruir preconceitos referente a pessoas com deficiência, nós não estamos falando de poucas pessoas, né? A gente fala de um número muito grande de pessoas que se enquadram nessa categoria, né? O que a legislação nos diz? Como eu falei no início, nós temos assim vários estudos, né, uma temática que historicamente vem avançando, vários estudos vêm sendo construídos, e uma luta muito grande das pessoas com deficiência, das suas famílias, em função de buscar garantias, direitos, estabelecer leis que possam contribuir com a vida dessas pessoas, né? Então, nós temos várias leis internacionais, né? Nós somos signatários da Convenção de Salamanca, de outras convenções, que agora me fugiu o nome, desculpa, mas nós somos signatários de várias convenções que foram realizadas fora do Brasil e que direcionou e que contribui para a formulação das leis que nós temos no país hoje. Então, passando inicialmente pela Constituição Federal de 88, né, que vai dizer que nós somos iguais perante a lei, que vai garantir a educação a todos os brasileiros, né? Então, nós partimos dessa Constituição, partimos dessa legislação maior. Depois nós temos a LDB, que é a lei de diretrizes e bases da educação nacional, que também prevê a educação como direito de todos e determina, né, ela tem um capítulo específico sobre a educação especial. Então, nós estamos amparados, né, as pessoas com deficiência estão amparadas por essa lei, e especificamente nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que ela é de 2015, né, que traz vários pressupostos, que vai garantir várias questões para as pessoas com deficiência. Né? Então, a partir dessas, a gente tem outras leis que são desenvolvidas. Por exemplo, nessa semana, aliás, na semana passada, nós tivemos uma lei que garante a monitoria a pessoas com TDAH e dislexia. Então, uma lei muito nova. Então, assim, a partir dessas aí,
outras leis, decretos, resoluções, várias leis foram constituídas para atender as pessoas com deficiência. Bom, então, a LBI, que é uma lei importante para nós, o que ela vai considerar pessoa com deficiência? O que ela diz? Então, no artigo 2º, ele traz o seguinte, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito é um conceito extremamente importante. Por quê? Historicamente, né, as pessoas com deficiência não eram reconhecidas, né? Vamos dizer assim. Nós já tivemos um momento na história das pessoas serem consideradas descartáveis, ou as pessoas que tinham alguma deficiência, elas eram escondidas, né? Eu não sei se vocês chegaram a viver isso, mas eu lembro de pessoas próximas, assim, na minha rua, que quando tinha uma pessoa com deficiência em casa, quase que escondia ela dentro de um quartinho, a gente quase não via essa pessoa. Então, historicamente, nós vivemos uma grande mudança no conceito de deficiência, né? Ainda temos muito que avançar, mas temos um avanço muito grande. Então, o conceito de deficiência, ele era especificamente médico, biomédico. Então, ele não era visto numa perspectiva social. Então, esse conceito que a LBI traz é um conceito já numa perspectiva social, porque aqui a gente vai perceber que ele vai chamar a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento, né, de longo prazo, porém, em interação com uma ou mais barreiras, ele fica mais perceptível. Essas barreiras vai ainda obstruir a participação plena e efetiva dessas pessoas na sociedade. Então, traz para nós uma responsabilidade, traz para a sociedade uma responsabilidade. Isso significa que a deficiência, ela não é especificamente só da pessoa que tem aquele impedimento. Na grande maioria das vezes, o ambiente, o espaço no qual essa pessoa está, vai fazer com que essa deficiência ela fique ainda mais aguda ou menos. Ela vai ficar mais visível ou menos visível. Tem um exemplo muito bacana que o Rodrigo Mendes fala da questão da acessibilidade, quando ele fala assim, uma pessoa cadeirante que vai visitar Ouro Preto, por exemplo, acredito que vocês conhecem Ouro Preto, né? Qual que é a dificuldade da pessoa visitar Ouro Preto, uma pessoa cadeirante? A dificuldade é muito grande. Porém, se essa mesma pessoa visitar a cidade de Copenhague, a cidade de Viena, que é considerada uma cidade acessível, a situação da pessoa é outra, né? Então, a deficiência vai ser reduzida, porque ela vai conseguir se movimentar com muito mais facilidade. Então, vamos lá. Pessoal, não estou vendo vocês, mas está tudo bem? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Está tranquilo? Tudo tranquilo. Todo mundo espero que todo mundo esteja te ouvindo. Qualquer coisa, pessoal, falem aí no chat, mas por enquanto... Tudo certinho, estamos ouvindo perfeitamente. Certo, obrigada. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Marcele, por que você está falando de barreiras, né? Então, eu trago para vocês essa terminologia que ela é utilizada, né, nas legislações que eu estou apresentando para vocês, e também vários autores renomados, né,
também utilizam essa terminologia e vai trazer algumas características, né? Aí eu falo de Romeu Sazak, Maria Tereza Mantoan, Fabiana Tavares. Então, são vários estudiosos que tratam da inclusão e trazem esse conceito de barreiras, né? Então, lá na LBI, ela vai trazer para a gente, ela vai discriminar o que são as barreiras. Então, primeiro ela fala das barreiras urbanísticas, e aí eu trago para vocês uma foto, né, de uma calçada bastante irregular. Imagina uma pessoa, né, com cadeira de rodas, ou uma pessoa com uma mãe que vai levar um bebê para passear, enfim, a pessoa vai ter dificuldade. Ou uma pessoa que está, né, precisando utilizar uma muleta, algum recurso. Então, esse é um exemplo de barreira urbanística. Se nós formos dar uma volta na nossa cidade, eu acredito que, a partir desse momento, quando vocês derem uma volta em Governador Valadares, ou onde vocês estiverem, vocês vão começar a perceber as barreiras que existem na área urbana, né, no espaço que é público, que é para todos nós. E aí a gente vai perceber que algumas pessoas terão mais dificuldade em transitar do que outras. Né? A gente percebe aí que não tem um piso tátil, por exemplo. Então, outras questões que poderiam facilitar o acesso, a gente não observa na nossa área urbana, né? Na malha urbana de todo o Brasil, de uma maneira geral. Né? As barreiras arquitetônicas, e aí a gente entra para um espaço mais, de uma forma mais interiorizada, né, das construções, como que as construções são feitas, né, e aí a gente tem uma normativa que é do desenho universal, e a gente vê que o desenho universal ele ainda não é utilizado quando se pensa em estrutura física das áreas urbanas e em estrutura física dos prédios, né, tanto os prédios particulares quanto os prédios públicos, né? E como que isso dificulta a vida das pessoas que têm algum tipo de impedimento, e que não seja só pessoas cadeirantes, mas outras pessoas também com outras dificuldades, com outras limitações, com outros impedimentos, vão sentir dificuldade, né? Então, a outra barreira que ele apresenta diz respeito às barreiras nos transportes, né, nos meios de transportes. Aí eu trago uma imagem que a pessoa aponta, né, ela tem até a figura de que é um ônibus acessível, mas ele não tem o acesso, né? Então, a gente percebe como que nos meios de transporte também as pessoas têm dificuldade para acessar. As barreiras comunicacionais ou de informações, né? Isso também é uma outra questão extremamente importante, né? Imagina uma pessoa num shopping que não tem placas indicativas, pessoas que, né, que podem apresentar várias dificuldades, várias limitações. Às vezes a pessoa tem dificuldade visual. Então, aí, essa pessoa, por exemplo, está olhando para duas portas, as figuras são... A figura é praticamente a mesma, né? A gente quase não consegue verificar uma diferença de uma figura entre a outra. Inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia e que nós estamos fazendo praticamente todas as nossas atividades de forma remota, né? E aí eu vou falar também da tecnologia, que acaba atravessando um pouco a comunicação aqui. A gente percebe a necessidade de promover novas formas de comunicação, de ampliar essa comunicação, né? Do uso da língua de sinais, por exemplo, de letras maiores, fundos diferentes. Então, formas de acessibilidade a essa comunicação.
né, as barreiras atitudinais, que são as barreiras que mais nos interessam nessa tarde, né? E aí, na figura, a pessoa pergunta para quem está cuidando, né? Qual o nome dela? Quantos anos tem? Ela consegue? Ela consegue alguma coisa, né? E aí a pessoa fala, né? Pergunta para ela. Né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa barreira. Né? E as barreiras tecnológicas, que eu acabei trazendo um pouco aqui nas barreiras comunicacionais, né? São barreiras também que se colocam principalmente nesse momento de pandemia, que a gente vê a utilização dos recursos tecnológicos ainda mais forte no nosso meio. Né? Hoje é uma realidade, né? Que se coloca para todos nós, que é o uso das tecnologias, né, das redes sociais, que nos aproxima, né? Então, é esse recurso hoje que está favorecendo esse nosso encontro, né? Eu moro há mais de 10 anos aqui em Brasília, eu trabalho no estado de Goiás, que fica 28 quilômetros daqui de Brasília, onde eu moro, em Taguatinga, né? E eu exerço as minhas atividades profissionais por meio da tecnologia, eu estudo por meio da tecnologia e eu estou aqui com vocês hoje por meio da tecnologia, né? Então, isso favorece muito os encontros, diminui a distância entre as pessoas, porém, de outra forma, ela dificulta algumas questões, né? Se nós estivéssemos no momento presencial, nós poderíamos estar mais próximos, a gente estaria vendo o rosto de cada um. Então, essas questões também são extremamente importantes para a convivência humana, né? A questão da proximidade, da troca que existe no presencial. É claro que nem todas as pessoas, quando eu falo assim, né, que hoje eu consigo estudar por meio das tecnologias, mas nem todas as pessoas têm acesso às tecnologias. A gente sabe das dificuldades que perpassam aí a questão socioeconômica, diferença estrutural que nós temos, né? Nem todas as pessoas têm acesso a um celular, a um notebook, a uma internet de qualidade que vai proporcionar o acesso à educação, às redes sociais, enfim, a tudo que as tecnologias podem oferecer. E isso também acontece, né, quando se trata das pessoas com deficiência. Aqui a gente vê uma pessoa utilizando um recurso de acessibilidade, né, que é o Braille. Então, todos os equipamentos são pensados dessa forma para que todas as pessoas possam ter acesso, né? Então, vamos lá. Então, nos interessa, né, as barreiras atitudinais. Pessoal, assim, é muito delicado tratar da questão das barreiras atitudinais, né? As barreiras atitudinais, eu trago aqui que elas podem acontecer através de atitudes, gestos, ações, palavras ou omissões preconceituosas ou discriminatórias. Na maioria das vezes, são ações, são atitudes muito sutis. Na grande maioria das vezes, elas acontecem talvez sem a intenção de discriminar, de ofender, de prejudicar, de constranger a pessoa. Né? Muitas vezes, a pessoa que exerce, né, que faz ou que fala, que disse alguma coisa, que olhou de uma maneira, às vezes ela não consegue dimensionar que ela está tendo um gesto preconceituoso, né, que ela está causando um constrangimento na pessoa com deficiência. Então, são situações muito sutis que acontecem no dia a dia, que acontecem nas relações humanas. Às vezes a pessoa não percebe, porém, a pessoa com deficiência
que recebeu, né, que passou por aquela experiência, ela sente, né? E isso pode causar grandes dificuldades da pessoa estar em determinado ambiente, participar ativamente de grupos sociais, de se envolver em grupos dentro da escola, na igreja, enfim, em qualquer lugar. Então, as barreiras atitudinais, elas podem acontecer em qualquer ambiente. Elas não acontecem só na escola, né? Em qualquer ambiente ela pode acontecer. E nós precisamos falar, começar a dizer, começar a apresentar essas dificuldades, esses constrangimentos, para que as pessoas possam se sensibilizar e, aos poucos, essas barreiras, né, essas ações, essas palavras, essas atitudes, elas se tornem mais leves, mais tranquilas, com menos preconceito, né, com menos discriminação entre as pessoas. Então, nós temos vários estudos, e inclusive hoje a gente, né, ouve falar muito em capacitismo, né, que o capacitismo ele também é uma ação discriminatória, né? O capacitismo, alguns estudos, eles apresentam que ele está mais vinculado a um aspecto social e ele se vincula à luta de outros grupos sociais, como a luta das mulheres, né, o feminismo, a luta de pessoas LGBT a mais. Então, ele se reúne a outras lutas para um processo de inclusão de todos na sociedade, né? Então, é um conceito um pouco mais ampliado do que eu trago aqui. E aí, eu procurei trazer alguns autores que falam especificamente dessas barreiras atitudinais para com as pessoas com deficiência, né, que é o foco do nosso trabalho. E aí, uma dessas autoras é a Fabiana Tavares, que desenvolveu na dissertação de mestrado, junto com o orientador, que é o Francisco Lima, eles desenvolveram uma taxonomia das barreiras atitudinais. O que é isso? Eles fizeram uma classificação de algumas barreiras atitudinais que foram observadas, que podem ser observadas e que foram vivenciadas por pessoas com deficiência. Pessoal, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tudo certinho, Marcília. Tudo bem. Inclusive, então, vamos lá. Tá. Então, de acordo com Silva, que é a, né, Fabiana Tavares Silva, ela e o Francisco Lima, que é o orientador, eles desenvolveram essa taxonomia. E aí eles apresentam 19 classificações de barreiras atitudinais, mas eu não vou falar de todas elas para vocês aqui, porque senão eu vou falar até meia-noite. Vocês vão ter que falar assim, Marcília, pode parar. Então, eu trouxe algumas para a gente pensar, para a gente conversar, que eu vou falar um pouquinho a respeito delas, né? E até porque algumas delas, uma perpassa pela outra, né? E aí acaba ficando repetitivo para a gente falar de todas elas, então por isso que eu trouxe algumas. A outra questão também, que as relações humanas são únicas, né? E elas são né, várias, não dá para a gente encaixotar e dizer que esses tipos de barreiras que eu vou dizer aqui dá conta de abarcar todas as barreiras que acontecem entre as pessoas, entre as relações humanas, tá certo? Mas então vamos lá. Então, ela fala lá da barreira atitudinal de substantivação ou adjetivação. Então, é quando eu coloco, antes da pessoa, eu penso na deficiência. Então, eu vou chamar, a pessoa tem uma deficiência visual, eu vou chamar ele de ceguinho.
Então, eu estou substantivando a deficiência, né? Ao invés de eu chamar pelo nome da pessoa e dizer que ele tem uma deficiência visual, que ele tem baixa visão, e aí eu acabo chamando pela deficiência. Então, o que me chama mais atenção? Né? A deficiência ou a pessoa? Então, é uma barreira atitudinal de substantivação ou de adjetivação, né? Eu torno aquela deficiência um adjetivo, né? E isso causa constrangimento, isso vai causar um mal-estar nas relações. A barreira atitudinal de baixa expectativa ou de subestimação. Então, eu subestimo as capacidades da pessoa com deficiência. Ou eu vejo aquela pessoa e acredito que ela não é capaz de fazer mais nada. Às vezes a pessoa não ouve, porque a pessoa tem uma deficiência, eu acabo pensando que ela tem outras deficiências e que ela não é capaz de fazer outras coisas, né? Então, essa é a barreira de subestimação ou de baixa expectativa diante da pessoa. Às vezes a gente não deu nem a oportunidade, a gente não conversou, não deu a oportunidade de conhecer a pessoa, da pessoa dizer daquilo que ela é capaz, o que ela faz, das habilidades dessa pessoa, e eu já tiro por baixo as minhas conclusões. Por outro lado, a barreira atitudinal de adoração do herói, né, ou a exaltação do modelo, ou então nós temos que nos esforçar ainda mais, porque o fulano que tem essa deficiência, ele conseguiu tirar um 10. Ora, a pessoa pode tirar um 10, a pessoa pode tirar um 8, a pessoa pode, independente de ter a deficiência ou não, né? Ou então a gente vê uma pessoa na cadeira de rodas, numa calçada como aquela que eu mostrei para vocês, empina a cadeira de rodas e segue a vida, né? E aí a gente, nossa, como ela conseguiu, e aquilo ali vira um modelo, né? Então, a pessoa, ela vai se esforçar o máximo que pode, né? E aí é uma questão que pode também causar constrangimento, enfim, todos somos capazes, né? Não temos a necessidade de utilizar de uma pessoa com deficiência para poder fazer essa comparação. A barreira atitudinal de medo, né? O medo de fazer ou dizer algo errado. E aí eu quero dizer para vocês, gente, que essa barreira, assim, ela é muito importante, ela diz respeito, assim, muito do que a gente vive. E aí, quando eu falo dessas barreiras, eu não me isento das minhas responsabilidades, porque eu trabalho num núcleo de atenção a pessoas com deficiência, dentro do Instituto Federal, e eu já vivenciei esse tipo de barreira, né, atendendo um aluno. Então, às vezes, a gente fica com medo mesmo, né? Será que eu vou falar alguma coisa que vai aborrecer aquela pessoa, que vai constranger? Será que eu devo chegar, devo perguntar, não devo, né? Então, é uma barreira que existe mesmo, que ela só vai se dissolver na medida que a gente trouxer essas discussões para a nossa realidade, né? A outra barreira diz respeito à questão de pena, de dó, né, de superproteção, vou proteger aquela pessoa mais do que aquilo que ela precisa, e em determinado ponto eu posso até interferir na forma dessa pessoa se desenvolver, é que eu não vou dar espaço para essa pessoa se desenvolver. E a barreira atitudinal de padronização, e aí com relação à efetivação de serviços, né? E aí eu posso até dar o exemplo que a gente vive aqui, né? Eu tenho uma criança autista, então a gente percebe que um plano de ensino para uma criança autista não serve de referência para todas as pessoas com autismo, para todas as crianças. Eu vou fazer um plano
de ensino para uma criança autista de 6 anos. Ele vai servir para todas as crianças. Não é assim. Então, a barreira atitudinal de padronização passa por pensar em efetivar serviços padronizados para um determinado grupo, né? E cada pessoa é única, independente da deficiência que ela tem. Então, um plano de ensino, um currículo, enfim, outros serviços, eles não podem ser padronizados 100% pensando que todos são iguais, que todos os autistas são iguais, porque não são, porque as pessoas, cada uma, né, na sua individualidade. Bom, aí Romeu Sazak, que é um outro autor importante que trata da inclusão, ele aponta algumas dimensões da acessibilidade, né? E aí eu trago aquilo que ele fala, né, da questão da dimensão da acessibilidade no lazer, que parte da conscientização de abertura de espaços e oportunidades nos espaços públicos, né? E hoje a gente tem até alguns estudos trazendo também a questão da acessibilidade na natureza, né? Para a pessoa utilizar uma praia, para a pessoa ter acesso a uma cachoeira, enfim, a outros espaços dentro da natureza também. Dentro do trabalho, né? Partindo também da questão da conscientização, da sensibilização para a convivência da diversidade humana no trabalho, aberturas de postos de trabalho, né, acessibilidade comunicacional, enfim, dentro de empresas, de órgãos públicos, de possibilidades de trabalho, né, de inclusão no trabalho. E da educação, né, possibilitando a convivência entre alunos que tenham diversas características, né? E aí é importante a gente perceber que outros autores, Maria Teresa Mantoan, por exemplo, ela vai falar que a educação, que as crianças, a convivência de crianças com deficiência, com crianças sem deficiência, ela vai promover o aprendizado das duas partes, né? Em especial as crianças, eu digo aqui, né, que nessa primeira infância, nessa fase onde elas estão prontas para o aprendizado, né, e livres de alguns preconceitos que nós vamos construindo ao longo da vida, né, a possibilidade dessas crianças conviverem, dessas crianças não se estranharem é ainda maior, né, é uma convivência mais harmônica, é uma convivência mais tranquila, livre de preconceitos. E aí, nessa convivência, a possibilidade de aprendizado, ela é imensa, né? Tanto as crianças que possuem algumas dificuldades, algumas limitações, vão aprender com as crianças neurotípicas, e, por outro lado, as crianças neurotípicas também vão aprender com as diferenças, já vão aprender a tratar melhor essas pessoas, já vão crescer com menos preconceitos, menos barreiras atitudinais. Então, é uma grande possibilidade que se abre, né? Bom, que eu até já comecei a falar. Eu trouxe aqui uma fala da Mantoan e ela diz, né, que a inclusão é uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o benefício de todos os alunos com e sem deficiência. Né? E eu coloco no fundo aí uma imagem do Mapa Mundi, né? Pensando que a inclusão, ela precisa acontecer, né, em todos os países, ela precisa acontecer em todos os espaços, não só dentro da escola, né? A possibilidade de aprendizado é para todos,
Semana passada mesmo eu vi um vídeo de um estudante de psicologia aqui no estado de Goiás. De repente alguém até já viu algum vídeo dele, e numa aula de Libras, ele se identificou com aquela língua de sinais. E ele começou a traduzir algumas músicas, né, em língua de sinais. Então, assim, a possibilidade de aprendizado, ele fala no vídeo que ele está encantado e que abriu para ele uma outra possibilidade de aperfeiçoamento. Então, hoje ele usa a língua de sinais com muita tranquilidade, né? Então, a convivência entre as diferenças, ela possibilita o aperfeiçoamento e o aprendizado para todos, e não só para a pessoa com deficiência, né? Todos aprendem. Né? Uma sala de aula que tem uma pessoa que não ouve, que precisa de um intérprete de Libras, com certeza a turma toda vai aprender, né? Uma sala de aula que tem uma criança com autismo, que tem uma criança com dislexia, com TDAH ou uma outra dificuldade de aprendizagem, mesmo que ela não tenha nenhum diagnóstico, mas ela tem alguma dificuldade, e o professor utiliza, por exemplo, um sistema de comunicação aumentativo com uso de figuras, pode beneficiar tanto a pessoa que tem a deficiência, quanto a criança que não tem a deficiência. E isso vai promover o aprendizado de todos. Então é isso. Pessoal, eu estou sem ver vocês, sem ouvir vocês. Eu queria ouvir um pouquinho, se está tudo ok até aqui. Se a gente consegue ver um vídeo, porque eu não estou sabendo da hora. Eu vou interromper aqui. Pode interromper, o Yuri vai compartilhar para a gente o vídeo. A gente tem uns comentários aqui, desse seu último comentário, a Carla, que falou que massa, verdade, concordando com você, com essa sua última fala. Mas, por enquanto, tá tudo ótimo, maravilhoso. Não preocupa com a hora por enquanto, não. Ok, tá dando para... Tá compreensível, olha... digo para vocês que é desafiador também a gente estar utilizando, né, as tecnologias, e aí a gente vai falando com uma tela, não tem ninguém para dar um sinal para a gente, um sorriso, a cabeça, está tudo bem. Tá compreensível, pessoal, que vocês estão assistindo? Tá dando para entender tudo certinho? Tá tudo ótimo. Ok, obrigada, Ana Clara. Yuri, você conseguir compartilhar o link para gente? O link não, perdão. O vídeo? Então, só fazer uma introdução, eu trouxe um vídeo para vocês, pode ser até que vocês já conheçam o vídeo, mas aí gostaria de propor, né, para a gente estar assistindo o vídeo, que aí depois a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então, gente, eu sou Yuri, aproveitar que eu liguei minha câmera, me apresentar, me descrever aqui rapidinho. O vídeo, ele não tem fala, ele não tem fala nenhuma, não. Fundo, tá? Eu sou homem, tenho pele clara, cabelo curto, liso, tô usando óculos, uma camisa vermelha, e aqui atrás tá para ver meu guarda-roupa, televisão, que eu tô dentro do meu quarto. Eu vou compartilhar aqui. Aí me avisem, por favor, se o vídeo tiver com som de fundo.
ainda não tem som. Não deu som ainda não? Não. Não está com som, Yuri. Deixa eu mudar a Tenta forma de... compartilhar na. Isso. Yuri, ainda não tem som. Sem som. Marcília, você consegue desligar o seu microfone rapidinho? Deu som dessa vez? Tenta compartilhar uma Ainda guia não. só. Ou uma Uma janela guia. só. Uma guia? Uma guia. Uma guia, Yuri. Beleza, vou tentar aqui. Posso tentar aqui, Alaine. Você tenta pra gente? Porque ontem tava dando certinho. Peraí, vou compartilhar aqui agora, última tentativa. Ok. Isso.
Então é isso, pessoal. Eu me emociono toda vez que assisto esse vídeo. Então, eu queria propor, né, que nós abríssemos para participação, né? Eu vou ficar à disposição para ouvir vocês, para a gente poder fazer uma troca. Né? Eu preparei aqui 2 questões, assim, só para nos direcionar a respeito do filme, né? Só abrir aqui. Então, queria ouvir vocês, o que vocês acharam do vídeo, quais as atitudes que vocês puderam perceber, né, na relação entre as crianças que dificultou a permanência do Ian no parque. Aí eu acho que isso pode ser uma coisa para a gente pensar e associar, né, algumas questões que eu trouxe para a nossa reflexão. Então, quem se sentir à vontade de abrir o microfone, ou se quiser escrever no chat, ou talvez colocar algumas palavras que a gente pudesse, né, pensar, o que sugeriu para vocês que causava essa barreira atitudinal nesse vídeo que nós assistimos? Só por uma Alaine. questão assim, de organização, só para Sim. organizar, se vocês quiserem escrever no chat, respondendo a pergunta da Marcília, podem escrever e aí a gente vai lendo aqui. E se alguém quiser falar no microfone, né? Levanta a mãozinha que tem aqui na função, tá? Que tem embaixo, se vocês quiserem. A pergunta, qual era a pergunta, Marcília? A gente não precisa de ficar fixo na pergunta, não. Vamos pensar o que o vídeo trouxe para a gente, né? Quais as reflexões que esse vídeo traz, as ações que vocês observaram. Essa ação me remete a uma barreira atitudinal, ou essa ação me remete também a uma questão que facilitou, promoveu, eliminou essa barreira, esse constrangimento. Eu acho que a gente pode deixar aberto e trazer essas questões, tanto da minha fala quanto do vídeo. Eu acho que a gente pode conversar mesmo. A Paula. Paula colocou: a dificuldade existe realmente. Por isso eu falei que deveria realmente ter essa inclusão. E deveria começar pela escola, deveria ser o início pela escola. Sim, verdade, Paula. Na medida que realmente a gente conseguir vivenciar a inclusão dentro da escola, né? De forma que as crianças que estão entrando na escola, né? Que daqui a 10, 15 anos nós teremos esses jovens dentro da sociedade, a gente já vai ter uma sociedade diferente, que vai lidar com as diferenças de uma maneira mais natural, que vai estar transpondo essas barreiras, né? Todas as barreiras que eu apresentei, as arquitetônicas, comunicacional, de atitude. Então, de fato, né, a inclusão, ela é um processo radical. Né? A inclusão, ela vai romper com a integração, com a segregação. Então, a inclusão, ela é um processo que, historicamente, ela avança, né? Ela está para além do que nós temos hoje estruturado como escola regular. Normalmente, hoje, o que nós mais temos são escolas integradoras. Né? Na integração, a pessoa precisa se adaptar à rotina da escola, ao formato que a escola está. A pessoa precisa se esforçar para estar naquele ambiente. Na inclusão, esse é outro. Na inclusão, a escola vai se adaptar. A escola vai promover todas as ferramentas de acessibilidade para que todas as pessoas tenham igual oportunidade. Então, é um processo que está para além daquilo que nós temos estruturado na nossa educação hoje no país, né?
A gente até consegue localizar, se a gente fizer uma pesquisa, alguns estudos de caso que apresentam escolas que vêm desenvolvendo projetos de inclusão, mas que ainda assim não são completamente escolas inclusivas, né? Nós ainda estamos nesse processo, há muito o que caminhar ainda. A Paula complementou que as crianças são mais acessíveis, são mais recíprocas, mais abertas à inclusão com outras crianças, independente do grau da deficiência. Com certeza, é verdade. Mas o pessoal está quieto. O pessoal está quieto. Vou puxar. Oh, não, mentira. A Aline levantou a mão, então eu vou passar para a Aline falar, depois eu vou ler o comentário da Ana Clara, que está ali no chat. Aline, pode falar. E seja bem-vinda. E abri a câmera. Que coisa boa! Abre a câmera. Tá todo mundo com a câmera fechada, né? É bom a gente ver, igual você falou, Marcília, de ver os rostos das pessoas, né? Sim. E, assim, eu vou me apresentar. Como vocês, eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo encaracolado, eu uso óculos e sou PCD, né? Eu faço administração pública na UFJF e, assim, eu queria até contar um pouco sobre eu me aceitar como PCD, porque eu, aos 9 anos de idade, eu caí de uma laje e eu perdi o movimento da mão direita. Mas eu sempre escondi isso para poder trabalhar, porque na época, se eu precisava trabalhar, eu escondia a minha mão e aquela coisa de falar, 2 dedos funcionam, dá para eu fazer normal, e eu nunca falei que eu era PCD. Até eu ir trabalhar num hospital e um centro de reabilitação, onde eu comecei a ver crianças com paralisia cerebral, conviver com as mães e ver a dificuldade que elas passavam e o quanto elas eram felizes mesmo assim com aquelas crianças, né? Com paralisia cerebral. E o médico falou um dia, Aline, você é PCD, e por que você se limita, por que você se esconde, né? Ele falou, você tem que... É uma forma de facilitar até o seu trabalho, porque às vezes eu fazia coisas além da minha capacidade e eu condicionava mais problemas à minha mão. E passei a me aceitar e passei a brigar por pessoas que tinham um problema de deficiência, que deficiência não importa se é o tamanho da deficiência, seja, né, no caso da minha física, mas tem intelectual. E aí, com isso, eu fui incentivando. A minha irmã hoje é professora especializada em crianças com autismo. Então, assim, isso foi chamando, buscando na família, né? E eu passei em um concurso, e onde entrou uma leva, agora eu entrei em maio, com várias pessoas que são deficientes, inclusive visual, na qual eu sou muito amiga, e eu vejo essas barreiras atitudinais. Assim, o trabalho, ele não... O que eu tenho observado, que a gente tem uma cota, mas a gente não... O trabalho não adapta a pessoa. Você está lá porque você está numa cota, mas você não tem aquela adaptação. Por exemplo, a dificuldade maior que eu senti foi na colega que tem a deficiência visual. Ela fala comigo assim, ela falou, um boneco sentado numa mesa o dia inteiro, sem fazer nada. Tem dia que eu falo com ela, nossa, eu tô muito cansada. Ela fala, como eu queria estar cansada como você. Ela é psicóloga. E ela fala, como eu queria estar cansada como você. Mas aí entra o que você colocou na barreira de baixa expectativa ou de subestimação, da pessoa achar que você não tem a capacidade de exercer a sua profissão independente da sua deficiência. E, ao contrário, são as pessoas que hoje são mais capacitadas até do que aquelas que não têm deficiência nenhuma, correm mais atrás. E, assim, eu achei muito interessante no dia que eu vi o link de vocês, que eu falei, gente, barreiras atitudinais, impacto, né? Gente, eu falei, eu vou ter que entrar para eu poder participar um pouquinho também. Mas, assim, eu queria muito agradecer, a palestra está sendo ótima, Marcília, assim,
Sei da sua luta, que não é fácil, porque temos na família, a gente sabe. E assim, que bom que está todo mundo se abraçando e que está todo mundo falando sobre o assunto, sobre o tema, que é um tema muito importante, né? E ainda assim, ainda tem que ser muito discutido, e tem que brigar bastante ainda. E eu queria agradecer a vocês. Aline, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pela coragem, né, de estar trazendo a sua experiência para contribuir conosco, né, com a nossa noite, né, e de fato, assim, a gente percebe que a família, né, que tem uma pessoa com deficiência, que tem uma pessoa com autismo, ela se torna uma família atípica, né, porque todos estão envolvidos e todos passam por essas questões das barreiras atitudinais, né? A gente vê lá no vídeo, me chama muita atenção o olhar daquelas crianças para o Ian, né? E, de fato, se a gente não começa desde cedo essa convivência harmônica com as crianças, vai gerando né, essa dificuldade em relacionar com o diferente. Né? E a gente percebe que, às vezes, até um olhar, ele pode gerar um constrangimento. Né? Obrigada, Aline. Obrigada, Aline. Muito, muito bom ter a sua participação aqui conosco. Bom, vamos dar sequência aqui, que a Ana Clara tinha escrito aqui um comentário. Eu vou ler o comentário para todo mundo. Meu filho tem um amigo com autismo e os próprios colegas se organizaram para se revezarem para auxiliá-lo durante as aulas. Ele tem 8 anos agora e essa atitude partiu deles. Claro, ainda necessitam de intervenção da professora, mas a atitude das crianças foi muito parabenizada pelos pais e pelos educadores. Então, eu acho que a inclusão tem sido bem mais frequente, igual você disse, porém ainda temos um longo caminho pela frente. Foi o que a Ana Clara colocou aqui para a gente. Nossa, muito bom, Ana Clara. Como eu falei, né, são algumas experiências que vão acontecendo, né, nas escolas, alguns relatos de casos que a gente vê, e com certeza todas essas crianças estão aprendendo, porque lidar com uma criança autista depende de um esforço, de um aprendizado, de uma atenção, de um cuidado, de um zelo que é diferente. Então, essas crianças vão crescer com uma facilidade de relacionar com pessoas autistas, com muito mais facilidade do que as crianças que não conviveram com uma pessoa autista, que não conviveram com uma pessoa com deficiência visual, com uma deficiência intelectual, enfim. Então, o aprendizado, de fato, acontece para todo mundo. Obrigada pelo relato, Ana Clara. Posso falar? Mas é só porque toda vez que eu vejo esse vídeo, eu quase chorei aqui de novo, gente. Mas é só para fazer um comentário a respeito, né? A Marcília tinha perguntado quais atitudes ali fazia com que o Ian fosse jogado, porque o vídeo mostra isso, né? Ele tá no meio de todo mundo, e aí, de repente, ele é jogado contra a cerquinha, e ele atravessa a cerquinha e fica lá do lado de fora da cerquinha. E assim, as atitudes que a gente repara no vídeo é muito a risadinha dos colegas, rindo talvez da mão trêmula dele, e aí ele acaba deixando o que ele estava tomando cair. Ele tenta brincar, tem uma menina que aparentemente chama ele para brincar, só que aí ele não consegue ir. E aí tem as risadinhas, aqueles olhares, provavelmente a gente vai ter comentários, o vídeo não tem, até só uma musiquinha de fundo mostrando isso. E a partir disso ele é jogado para fora. Provavelmente é essa sensação que ele vai ter de exclusão mesmo. E aí ele se sente excluído. E aí quando vem essa sensação, diante daquele monte de situações que estavam ocorrendo, das risadas, da situação, ele é jogado para trás de um muro.
E esse é o muro que a gente está falando. Essa é a barreira que a gente está falando. E aí tem aquela menina, e o vídeo inteiro ela tem um olhar diferente. Porque ela está tentando fazer com que ele venha. E aí, no final, ela segura a mão dele. Provavelmente é uma ação falando, quebrando essa barreira atitudinal. Falando, não, eu entendo essa diferença e você tem que vir para o meio. Então, ela se agarra à mão dele. E aí, várias pessoas se agarram. E é isso que traz ele para dentro. E aí, quando isso acontece, eu tenho a quebra do muro. Então, quando a gente conseguir quebrar essa barreira atitudinal, que é muito sutil, como a Marcília falou, é algo muito sutil, é algo que a gente aprende. A gente aprende a olhar para a pessoa com deficiência e achar que ela é incrível por fazer qualquer coisa, porque deve ser muito difícil a vida dessa pessoa. A gente sempre vê, a gente aprende isso, a gente acaba crescendo com isso. E é muito sutil isso no nosso dia a dia. E quebrar isso é que faz quebrar aquele muro. E que faz, no caso ali do Ian, ser incluído. Então, acho que a gente está falando dessa quebra daquele muro ali, que ele se vai embora posteriormente. Mas apenas após ali as pessoas irem buscar por essa quebra desse muro também. Porque enquanto a gente tinha as crianças rindo, enquanto a gente tinha os olhares de estranheza para com o Ian, ele era jogado para fora. E eu acho que é isso, é quebrar esses estereótipos que a gente cria da pessoa com deficiência. Acho que ou ela não é capaz, ou ela é um herói porque ela atravessou a rua, e isso é incrível. A pessoa ver uma pessoa não é incrível. Tem que ser algo natural para a gente ver uma pessoa com deficiência na rua. Existem 45 milhões de brasileiros com alguma deficiência. Tem que ser normal a gente ver uma pessoa andando na rua. Tem que ser normal a gente ver uma pessoa com deficiência nas universidades. Isso tem que ser normal. E quando que a gente vai conseguir fazer isso é quando a gente conseguir quebrar essa barreira. E essa barreira, eu comentei já com a Marcília, eu vejo ela como um pilar das outras barreiras. Porque quando eu quebro os meus estereótipos da pessoa com deficiência, quando eu acabo com os preconceitos que eu tenho, eu amplio a minha visão. E aí eu começo a pensar, será que o espaço onde eu estou é acessível? Será que todas as pessoas conseguiriam entrar nesse lugar que eu estou? Mas isso vem a partir de uma quebra. Porque se eu penso que uma pessoa com deficiência não pode estar dentro da universidade, eu penso que nenhuma pessoa com deficiência poderia estar nesse espaço aqui hoje. Então, eu preciso ter essa quebra dessa barreira atitudinal e eu acredito que com a quebra dela, com a diminuição dessa barreira, a gente tem um aumento de acessibilidade, um aumento da inclusão em todos os âmbitos, quando a gente fala em todos os outros aspectos. Então, eu entendo essa barreira como algo muito importante para a gente debater. Exatamente porque, às vezes, a gente pensa, nossa, será que realmente uma pessoa com deficiência entra numa universidade? Será que ela tem capacidade para isso? Eu estou citando isso, mas no mercado de trabalho, em outros âmbitos, no lazer, quantas pessoas com deficiência você vê por aí nas áreas de lazer? A gente não vê. Por que elas não estão lá? Será que não é um monte de barreiras, além da barreira atitudinal, que estão impedindo essa pessoa de chegar ali? Porque por que ela não está ali? Eu sempre me pergunto, são 45 milhões de brasileiros. Esse número provavelmente ele já alterou, porque isso é um dado mais. A gente não teve o censo, esse ano, mas pensemos, são 45 milhões de brasileiros com deficiência. Cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Por que a gente vê tão pouco elas? Mas, enfim, eu vou falar demais, eu não posso. É isso mesmo, Alane. A Paula Fernandes, ela fez uma observação, ela coloca que a barreira é a cerquinha, né? E quando os amigos ultrapassam a barreira dele, ele se sente incluído. Me parece no filme que aquela barreira, ela é uma barreira imaginária, né? Eu entendo que ela, de fato, ela não existe naquele espaço. Ela é imaginária porque o Yuri sente aquela barreira no relacionamento com os colegas.
E aquela barreira, ela de fato, ela só dissolve, ela só é eliminada, no meu entendimento, quando existe um movimento das outras crianças para com o Yuri. E aí uma palavra que é assim, que marca muito para mim, que é a questão da empatia. Nós nunca vamos conseguir estar na pele da pessoa com deficiência, mas nós podemos ter um movimento de olhar com um olhar mais humano para aquela pessoa, com um olhar de empatia, com um olhar de procurar compreender, com um olhar que procura compreender as limitações, os impedimentos, as dificuldades, e na maioria das vezes a gente se colocar à escuta daquela pessoa que tem alguma deficiência. Né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pré-julgamento, colocar à disposição de ouvir, né? De perguntar, de questionar se a pessoa precisa de ajuda, se ela aceita a ajuda, como você pode ajudar, como eu posso ajudar. Tem um vídeo, até que eu vou deixar aqui no final de indicação, que é de uma mãe ativista, ela chama Lau Patron. E aí lá no vídeo ela vai falar que às vezes a pessoa está parada num sinal, às vezes a pessoa com deficiência visual, ela está lá parada no sinal, esperando alguém, e aí vem uma outra pessoa, acha que a pessoa quer que ajude a atravessar a rua, pega a pessoa pelo braço, atravessa a pessoa pelo braço, e a pessoa não quer ser atravessada. Ela quer ficar ali naquele lugar esperando, né? Por a pessoa que ela está ali esperando, mas enfim. Então, eu acho que foi a leitura assim, que eu fiz do vídeo, deixa eu voltar aqui, e a Paula Fernandes teve o mesmo raciocínio, não é isso, Paula? Que, na verdade, no final das contas, quando os colegas se colocam nesse movimento de ajudar, de auxiliar, de estar por perto, de querer a pessoa, né? Eles passam a querer aquela criança junto com eles passam a enxergar aquelas dificuldades de uma forma diferente, né? Existe uma empatia naquele momento, aquela barreira é eliminada, né? Então, se a gente trouxer essa situação para outras relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia, daí se a gente trouxer isso para dentro do ambiente escolar, a gente vê que é um movimento necessário, né? Um movimento que chama por cada um de nós, né? Para que a gente possa, de fato, vivenciar uma sociedade diferente, humana, de aceitação da diversidade. E aí a gente transfere esse entendimento para uma perspectiva muito maior e a gente sai dessa compreensão que se dá para com as pessoas com deficiência e traz, né, amplia isso mais. Mais ainda, hoje se uma criança chega na escola e ela tem uma dificuldade de aprendizagem, a escola, os professores não têm que esperar essa criança passar por um psiquiatra, passar por um médico para dar um laudo, para começar a fazer uma adaptação para essa criança. É necessário que seja feito logo, rápido, para ontem, perceber a dificuldade dessa criança, as habilidades dessa criança, o que pode ser feito. Porque se esse diagnóstico demorar 2 anos, 5 anos, a depender da rede pública de saúde, que nós sabemos que também está sucateada, nem vou entrar por essa área, porque nós vamos entrar por outra discussão. Mas se fôssemos esperar, a gente pode ter um atraso, pode deixar essa pessoa perder uma janela de oportunidade de aprendizado por causa de uma questão
de um laudo. Então, eu posso fazer as adaptações, eu posso possibilitar a acessibilidade dessa criança, dessa pessoa, que seja na escola, que seja num parquinho perto da minha casa, que seja no supermercado, mas que eu tenha um olhar diferente diante dessa realidade que se coloca para nós. E começarmos a perceber, começarmos a olhar as calçadas das nossas ruas, aquilo que está perto de mim, o que está deficiente ao meu redor. Né? Hoje nós vemos que o meio ambiente dificulta, né, a vida das pessoas com deficiência, a vida das pessoas que, né, porventura, sofreram um acidente, hoje precisou de uma muleta, precisou de um recurso, precisou de uma cadeira de rodas, enfim. A gente começa a ter um olhar diferenciado diante da nossa realidade. A Paula colocou aqui que esse é mesmo o raciocínio, né? Igual ao seu, Marcília. E como você mesmo disse, é difícil, mas com empatia ao próximo, isso não é impossível. Realmente. Mas o vídeo é muito bonito, né, gente? A quebra do muro imaginário é muito impactante na minha visão. A Angélica Cota Lobo Leite Carneiro, seja muito bem-vinda, escreveu o seguinte: boa noite, pessoal. Eu sou Angélica Cota, gerente de graduação da UFJF-GB e gerencio o setor de assistência estudantil no campus. Estou nesse cargo há pouco tempo e também estou começando a compreender um pouco mais desse universo das pessoas com deficiência que eu não conhecia até então. Sempre tinha um olhar atento e sensível para as pessoas com deficiência, mas nunca havia trabalhado ou convivido com elas. Agora, especialmente com a retomada gradativa das atividades presenciais, terei a oportunidade de conviver. Quero muito conhecer melhor a realidade dessas pessoas para tentar cada vez mais auxiliar a quebrar as barreiras do nosso campus. Precisarei sair, né, para participar de outra reunião, mas fiquei aqui até agora, encantada com tudo que aprendi. Muito obrigada, Marcília, e todo o time do Projeto Incluir. Eu não sei, acredito que ela já saiu, mas deixo aqui meu agradecimento a ela por participar aqui com a gente até agora. Marcília, você quer fazer algum comentário? Que bacana! Transfiro o meu agradecimento à Angélica. Fiquei feliz que ela pôde participar conosco. Falarei com ela que você mandou os agradecimentos. E aí, pessoal? Alguém mais quer perguntar, comentar, falar mais alguma questão? É o momento, hein? Senão eu vou falar, calem-se agora. Fale agora, calem-se para sempre. Ó, vamos ler o comentário da Sônia. Boa noite, professora doutorada, cultura surda, comunicação e cidadania. Prazer, Sônia, seja bem-vinda. Inclusive, eu queria comentar uma questão aqui, a Marcília falou da gente começar a observar ao nosso redor a questão da acessibilidade, né? A questão de onde a gente está. Será que é acessível? E aí eu olho para o nosso evento hoje. A gente traz algumas alternativas e hoje ainda falta aqui para nós, por exemplo, nosso intérprete de Libras, né? Para barreira nas comunicações. A gente tem uma dificuldade ainda com o intérprete de Libras, a gente está tentando melhorar isso aqui no nosso campus. Eu estive conversando com o GT Acessibilidade, eles estão trabalhando para conseguir o intérprete de Libras aqui para o nosso campus. A gente ainda não tem, a gente tem até o professor que dá a disciplina de Libras, mas ele não trabalha com isso. Mas fica aqui para a gente observar que no nosso evento a gente ainda precisa melhorar isso. E aí é que eu falo com vocês, treinem esse olhar. Tentem pensar onde vocês estão e como melhorar a acessibilidade ali, inclusive as barreiras atitudinais. Tá? Aqui, por enquanto, a gente fez a nossa descrição, a gente tem o auxílio da legenda aqui, né? Quem está falando sempre, a gente está pedindo para deixar a câmera ligada, para tentar facilitar para vocês, mas a gente sabe que a gente ainda precisa melhorar e a gente está tentando fazer isso da melhor forma.
Mas é isso que eu queria falar aqui, só porque eu me lembrei da gente pensar exatamente nessa questão. Treinar o nosso olhar, onde a gente está, o que a gente pode melhorar para a gente incluir cada vez mais pessoas. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários. Deixa eu ver. A Carla falou, né, que ela está assistindo através da legenda. A gente tem essas alternativas, né, da legenda. Então, isso é ótimo. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada pela coragem também de se manifestar, de dizer, né? Porque acho que isso é muito representativo para todos nós, né? E a gente percebe que a gente está atingindo o público que de fato é importante para chegar, né? Para chegarmos. E estou à disposição, viu, Sônia, Carla? Bom, pessoal, Sônia levantou a mão, vou passar a palavra para a Sônia. Boa noite, eu apresento... eu tenho que fazer a minha apresentação. Bem, eu sou Sônia, professora da UFJF, Instituto de Ciências da Vida, estou lotada no básico da odontologia, com a matéria do português instrumental, inglês instrumental, redação científica, e no 9º período com odontologia legal, porque eu venho de várias formações de graduações diferentes, então eu passeio tanto entre o direito quanto a saúde, certo? Bem, eu tenho um cabelo um pouco liso, está amarrado, eu uso óculos, eu sou uma pele misturinha, né? Eu sou parda, mais clara um pouquinho, e já sou uma idosa, certo? Trabalho como professora há muito tempo, muitos anos, né? Sou orientadora educacional, sou mestre tanto na área da saúde quanto na área do direito e doutora na área do direito com a cultura surda, certo? Estão ouvindo bem? Bem, eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus, mas, ao mesmo tempo, posso falar com tristeza, porque eu sei o que é ter a necessidade na pele de atitude. Porque eu cheguei a perder um filho que ficou com problemas devido que uma bactéria apaixonou por ele e o levou. Bem, a minha casa era para com pessoas que se locomovem, escutam os chamados normais. Então, eu tive de aprender para além do livro, para além do artigo, na pele. Então, eu tive de aprender o que é andar com cadeira de rodas, o que é locomover sem jogar fora o sofá, né? Porque por mais que a gente seja legal de falar bonito, mas o sofá pesa porque custou muito caro, e aí a gente pensa também nisso, e como mãe, e como dona de casa, antes de professora, esse pensamento vem em primeiro lugar. Então, é muito difícil, meus amigos, para quem me escuta, é muito difícil mesmo. Você não sair do seu lugar, porque é uma hipocrisia, me desculpem, porque eu não saí do meu lugar, mas eu tentar entender um outro que está próximo de mim. É muito difícil. Porque da mesma forma foi com a cultura surda. Eu, ouvinte, ter que trabalhar com as questões comunicacionais e de exercício de direito com a cultura surda. Eu não sou surda, eu não vou ficar surda, eu pretendo, talvez depois dos 100 anos, me tornar um pouquinho com problema auditivo, mas eu preciso dos 100 anos. Mas, antes agora,
Eu não sou surda, eu não tenho nenhuma deficiência auditiva. E me propus a trabalhar neste sentido. Como eu consegui? Fazendo uso de vários métodos ao mesmo tempo. Fazendo uso de respeito, primeiro, para comigo, porque se eu não me respeitar, eu não vou me entender com o outro. Me respeitar por quê? Me respeitar em saber que eu sou proveniente de uma cultura dominante, de uma cultura branca, homogeneizante, dominante, ouvinte, que desprezou durante séculos em títulos de interesses comerciais para com o outro. Comerciais, trabalhistas, legais, etc, 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 etc. É muito bonito o trabalho de vocês. Eu cheguei um pouquinho tarde, porque eu estava no Congresso da Amazônia, apresentando, e falei, não, eu não posso deixar de participar com as meninas lá, não, dar um oi. É um trabalho muito bonito. Eu já trabalhei com crianças que eram deficientes, já passamos por várias nomenclaturas, né? Porque vira moda, né? As nomenclaturas, mas nomenclatura é nomenclatura. O que interessa é que tem uma pessoa ali, entendeu? Que eu possa chegar até a ela e ela chegar até a mim. Porque é assim que a gente deve proceder, né? Então, assim, eu só tenho que deixar os parabéns para você. Depois, se eu puder ajudar de alguma forma, participar mais, entendeu? Anotem aí. Qualquer aluno quiser chegar, me pedir ajuda, meu WhatsApp. Meus alunos conversam comigo por WhatsApp, por telefone, por videocâmera, por tudo, entendeu? Que eu acho que a gente tem que ser por aí. Que gente é gente. Gente de perto não é normal. Já dizia o velho Caetano. Eu não sou normal, então vamos nos ajudar. Agora, quanto à questão da Libras, tem as pessoas que fazem, mas cobram, né? Eu tentei aprender, mas eu preciso de treinar, porque aprender Libras é muito difícil. Não é difícil, é porque você não tem um treinamento do dia a dia, mas agora foi muito bonito. Eu aprendi, eu voltei a ler com os olhos, gesticular, falar. Eu tinha perdido isso, gente. Eu tinha perdido a capacidade de fazer careta para chegar até o outro, e isso é bom demais da conta. Porque a gente vai ficando tão frio, passando aquele corredor, no corre, ali no Pitágoras, e corre para ir para o norte, e corre para ir lá para aquele outro, lá, no, esqueci o nome, lá perto da Univale, do Campus 1, Unipac. E corre para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, que você passa e fala, oi, oi, eu tive de parar, respirar. É tão bom, foi tão bom. Até rejuvenesci, viu, gente? Aconselho a todos, tá bom? Marcília, foi um prazer. Aline, que gracinha. Yuri, que eu estou vendo aqui. O Washington está escondido ainda. Alaine, um beijo para todos. Foi um prazer vocês terem me ouvido. O prazer é todo nosso. É uma alegria muito grande receber você aqui. E, ó, vamos fechar essa parceria aí que a gente vai pedir mesmo ajuda, hein? Você quer que eu deixe aqui no chat? Deixa pra gente no chat seu contato, que aí a gente cata aí. Muito obrigada. Marcília, a gente já está aqui caminhando para o final, pessoal. E só para deixar informado aqui, já colocaram o link ali no chat. Deixa eu só agradecer a professora Sônia, muito obrigada. Eu não sei como que fala, obrigada. Desculpa, esqueci. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, pessoal, a gente tá. Desculpa, viu, Marcília? Eu nem te dei oportunidade, né? Mas eu estava falando que o formulário de presença já está disponível. Então, vocês cliquem lá, preencham o nome de vocês e o e-mail. Tá? Posteriormente, a gente vai enviar o certificado para vocês, dentro aí de um prazo de 30 dias, tá bom? Caso depois a gente tiver enviado esse certificado, se tiver algum erro, vocês podem entrar em contato com a gente faz as correções
necessárias. Ok? Mas, no mais, eu queria agradecer a presença de todo mundo e queria perguntar, Marcília, você quer falar mais alguma coisa para a gente? Você quer deixar mais alguma mensagem aqui para a gente? Só dizer, Alane, que vocês têm um Instagram, né? Então, eu posso disponibilizar o roteiro da nossa conversa, né? Para vocês deixarem lá no Instagram, para quem participou, quem não participou ter acesso, porque lá também tem os autores que para, né, para a nossa reflexão. E tem a indicação, a indicação dos vídeos que eu falei, tem a indicação de outros autores, então acho que é um material que pode ficar à disposição, né? Agradecer ao FJF, né, o campus Governador Valadares, dizer que foi a primeira parceria, mas eu espero que a gente possa estabelecer outros momentos de parceria, né? Dizer que o campus Águas Lindas é um campus da área da saúde, né? Nós temos aqui o curso técnico integrado em meio ambiente, análises clínicas, vigilância e saúde. Aí vocês têm o curso de farmácia, tem outros cursos, então em outros momentos, de repente, a gente pode estabelecer outras parcerias, né? Me colocar também à disposição do projeto Incluir, de todas as pessoas que participaram aqui conosco, né? Quero agradecer que a Emily, que é minha colega do IFG, que está participando aqui comigo, que foi coordenadora do NAPNE. Obrigada, Emily. E a cada um de vocês, acho que nós já tivemos aqui um pouco mais de 50 pessoas. Uma pena que eu não consegui ver o rosto de cada uma dessas pessoas que participou aqui hoje, para a gente estar mais próximo, né? Para que, mesmo diante da tela, a gente possa perceber esse olhar carinhoso e ter essa troca mais humana. Então, agradeço a cada um pela disponibilidade de participar, quase 2 horas que nós estamos aqui conversando, que vocês se dispuseram a estar aqui conosco nesse dia, para estar discutindo esse tema que é tão importante dentro das escolas e dentro da nossa sociedade, né? Gratidão, muito obrigada. Marcília, nós que agradecemos, foi uma honra receber você aqui. Você sabe o quanto eu fiquei feliz com com a sua presença, e com certeza a gente vai estabelecer mais parcerias aí pela frente. Eu queria agradecer também a todo mundo que esteve aqui presente, que conversou com a gente e bateu esse papo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham tirado alguma coisinha daqui de bom. Como eu estou tirando muita coisa aqui, aprendi muita coisa. Então, é uma alegria muito grande ter realizado esse evento hoje. E, gente, precisando de qualquer coisa, podem entrar em contato com o Incluir, qualquer parceria, qualquer dúvida sobre o evento também. E fiquem, né, mais próximos a gente tem lá o nosso Instagram. Nesse formulário de presença, se vocês quiserem deixar sugestões, se vocês quiserem ter um tema que vocês acham interessante, também podem deixar. Se tiver alguma crítica também, pode deixar. Fiquem à vontade. Se quiser deixar lá o que aprendeu, o que não aprendeu, o que queria ver mais aqui, fiquem à vontade. Mais uma vez, eu agradeço a presença da Marcília e de todo mundo, e eu espero que todos vocês tenham aprendido muito. Pessoal, no mais é isso. Professora Carolina, você quer falar alguma coisa? Bom, gente, só agradecer a presença de todos vocês. Eu adorei a palestra, aprendi muita coisa. Foi muito bom, muito obrigada, Marcília, e a todos que comentaram também. Eu aprendi muita coisa com os comentários de vocês. E só dizer que depois a gente vai colocar essa gravação no YouTube, porque no YouTube tem como a gente habilitar legendas. E aí vai ficar ainda mais acessível, né? Infelizmente não tem como pôr legenda ao vivo, porque o programa, né, não consegue ao mesmo tempo, né, colocar legenda. Mas aí lá no YouTube vai sair com as legendas tudo direitinho e vai ser... mais pessoas vão ser atingidas aí por esse conteúdo tão importante. Então, muito obrigada a todos, viu? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos e até o próximo evento, que provavelmente já vem por aí. Então, fiquem aí ligados nas nossas redes sociais.
Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite.